Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou Alexandre Nascimento, meteorologista aqui da Rural Clima. Vamos para o nosso alerta agroclimático desta terça-feira, dia 19 de julho. Bom, as áreas de instabilidade voltaram a atuar aí sobre o centro-sul do país depois de um começo de julho bastante quente e seco. Nós tivemos aí nas últimas 24 horas chuvas bem expressivas sobre o estado do Paraná. E todas essas áreas de instabilidade, desceram um pouco mais aí sobre os demais estados do sul ao longo das últimas 24 horas. Ou seja, ontem o dia começou frio, até com expectativa de daquela atuação clássica de ar polar, que estabiliza a atmosfera. No entanto, ao longo do dia os ventos começaram a mudar novamente de direção e trouxeram todas essas áreas de instabilidade para cima da região sul. Previsão para os próximos dias. Seguimos aí com uma semana bastante tranquila. Depois dessa chuva, nós teremos aí uma certa estabilização em relação às condições do tempo. Observem que ao longo aí dos próximos 15 dias, se a gente totalizar os 15 dias, a expectativa é de pouquíssima chuva. Por todos os modelos, vê aí pouca chuva em grande parte do Brasil. Essas chuvas um pouco mais expressivas aí sobre o estado do Rio Grande do Sul está associado a duas frentes frias que chegam aí, uma mais no final dessa semana e outra no começo da próxima semana, no meio da próxima semana, perdão. E a gente deve ter chuvas um pouco mais intensas só mesmo na virada do mês, na virada do mês, inclusive com expectativa aí de uma queda de temperatura, Vamos ver até que ponto chega esse frio aí nos próximos dias, mas por enquanto nada muito especial. A gente vê aqui, em relação ao frio aqui no Brasil, pouca condição aí de frio intenso. Muito se fala, em geada em grande parte do país, mas até agora, nada muito especial. Vamos apostar as fichas agora, só mesmo durante o mês de agosto. Ainda faltam 20 dias aí para o final, 12 dias para o final desse mês de julho. E possivelmente a gente feche o mês aí, sem muito frio. Aqui a gente já está no dia 30, e aí só na viradinha do mês é que avança aí um frio um pouco mais significativo. Vamos acompanhando aí, os modelos têm mudado bastante essa previsão, mas em princípio a gente continua aí com essa expectativa de início, meio e fim de mês, com passagem de frentes frias um pouco mais bem organizadas, capazes aí de trazer um frio um pouco mais intenso. Por enquanto, nós tivemos pouquíssimas geadas, muito restrita aí ao extremo sul do Brasil, e provavelmente vai continuar assim. Vamos depois avaliando ao longo do mês de agosto. É possível que em agosto a gente tenha um pouco mais de frio. O modelo ontem de longo prazo mostrou isso, mas quando chega perto, às vezes ele muda um pouco de previsão. Por isso que eu falei aqui, vamos acompanhando para ver como é que as coisas se comportam. Então, ontem nós tivemos aí no fim do dia a chegada do modelo semanal. Então, só para a gente pontuar aqui, semana do dia 18 ao dia 24, do dia 25 até o dia 31, segue pouquíssima chuva em grande parte do Brasil, molhando só no sul do país, ou seja, a safra recém-semeada sendo beneficiada por essas frentes frias regulares, com pouco volume, mas regulares. Aqui o comecinho de agosto, observem que as chuvas em agosto tendem a ser um pouco melhores, 8 a 14, e as mais intensas continuam sobre o Rio Grande do Sul. Então, apesar de todo, aqui uma semana um pouco mais seca, do dia 15 ao dia 21, e aqui a gente praticamente fecha agosto, 22 a 28, com o avanço de mais uma frente fria com um pouco mais de chuva sobre o sul do país. Então, nessa semana aí nós tivemos os novos relatórios lá da NOAA em relação à Laninha. Ela continua ativa,
com fraca intensidade, mas continuativa. A expectativa é de que ela ganhe um pouco de força aí nos próximos meses, segundo os modelos, e aí lá no final do ano ela comece de fato a derivar, né, a ir para a neutralidade. Vamos, né, sempre repetir isso aqui. Laninha ou El Niño de fraca intensidade, não tem tanta efetividade assim, termina colocando aí as fichas em outras variáveis, como oscilação Madden-Julian, oscilação antártica, o próprio comportamento do Oceano Atlântico. Então, e isso tudo, né, tem uma volatilidade muito grande, a gente só consegue enxergar isso muito no curto prazo, e essa deve ser a pegada, né, nesse segundo semestre, assim como foram os últimos 3, 4 meses, né, dependendo dessas variáveis, a gente pode até ter mais chuva do que o normal no sul, ou pelo menos chuvas regulares no sul. Os modelos estão indicando aí que durante as próximas semanas a gente continua com uma certa regularidade de chuva no sul, não com tanta intensidade quanto foram os últimos 4 meses, mas com chuvas regulares sobre a região. Vamos continuar acompanhando aqui, deixando vocês a par do assunto. Bom, outra coisa, outra pergunta que não quer escalar é a questão dos Estados Unidos. Continua a situação bastante preocupante por lá. Por quê? Ontem saiu um relatório mais ou menos parecido com o que já veio na semana passada, das condições aí, né, tanto de milho quanto de soja. Continua na casa aí de 10% classificado como ruim ou muito ruim, na casa dos 30%, né, regular. A expectativa, o próprio mapa aqui traduz o que eu quero falar. Observe que as chuvas mais regulares, elas estão muito aqui no leste, né, do Corn Belt. Então, no meio oeste, aqui nessa parte sul, né, continua chovendo de forma um pouco mais irregular. E isso continua colocando, né, em xeque, os próximos 5 dias, de 6 a 10 dias, de 11 a 15 dias, né, sempre chuvas irregulares. Continua sempre colocando em xeque, né, as condições aí das próximas semanas, ou seja, a situação não está tranquila. Não estou dizendo que vai ter quebra, pessoal. Vamos, né, ter cuidado com o que a gente fala. A gente não está aqui colocando tamanho de quebra em lugar nenhum, mas é uma situação que, e outra, além da chuva irregular, temperaturas extremamente elevadas, né, em todo Corn Belt. Então, observe que além da não chuva, né, o calor, isso vai deixando aí, vai criando estresse hídrico, né? Vai aumentando a evapotranspiração, né? E a gente sabe que o solo está bastante castigado, está bastante seco. Só tende a melhorar um pouco aí mais para frente. Então vamos acompanhando aí como é que está essa situação. A gente olha aqui, quando a gente olha lá para frente, que a anomalia de chuva nos próximos 30 dias, né, menos chuva do que o normal em toda essa porção aqui, centro-oeste, aí, o meio-oeste americano, com chuva abaixo da média, ou seja, chuva irregular, em cima de áreas que já estão relativamente castigadas. Então vamos acompanhando isso semana a semana, a gente vai deixando vocês aqui a par de tudo isso, ok? É isso, pessoal, um grande abraço a todos, qualquer dúvida é só chamar, e até a próxima!